Fala aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar de um anime que ninguém está falando e que está sendo muito subestimado, mas que ao mesmo tempo está sendo muito bom. Me refiro a Isekai Yakkyoku. Então vamos lá! Infelizmente esse anime não está sendo visto por quase ninguém e quase nenhum canal está falando sobre ele, mas até o momento ele está sendo bem agradável. A história é sobre um cara que era um farmacêutico pesquisador, um cara muito fera, que perdeu a irmã por causa de uma doença. Então ele trabalhava incansavelmente para arranjar a cura dessa doença, para que outras pessoas não viessem a morrer dela. Acontece que ele morre de tanto trabalhar e vai para um outro mundo, um mundo de fantasia, na Idade Medieval. E com o conhecimento da época atual, ele basicamente começa a fazer uma revolução nos tratamentos daquele mundo. E o mais interessante desse anime é que ele junta vários elementos interessantes, porque ele é um isekai com elementos de fantasia e magia e tem também aquela pegada de série de medicina, tipo Grey's Anatomy ou Dr. House. Não que seja igual, mas ele tem aquela pegada de tratamentos e tal. Então se você gosta disso, vale a pena dar uma chance. E também o Slice of Life é bem legal e não fica enjoativo, pelo menos não até agora. Quanto ao protagonista, ele é bem legal, é um cara gente boa e mega overpower. Ao que tudo indica, ele tem alguma relação com uma divindade de lá. Pelo menos é a explicação que dão para o poder dele, que é absolutamente superior a qualquer outro daquele mundo. Mas vale ressaltar que, embora o personagem seja overpower, esse anime não é focado na ação. Então normalmente ele não usa esse poder todo em combate, pelo menos não até agora. Também é interessante ver como ele usa os conhecimentos da medicina atual em uma época medieval, onde esse conhecimento sequer existia, e tudo era envolto em muito misticismo, onde os tratamentos naquela época eram feitos por magia ou por meio de conhecimentos muito primitivos. E também acompanhamos como ele tenta realizar o objetivo dele de conseguir atender também os plebeus, não apenas os nobres e a família real, porque naquela época somente algumas castas tinham condições para acessar tratamentos. E as pessoas mais pobres não tinham qualquer ajuda, então ele vai tentando mudar isso. Ele quer criar a farmácia dele para poder atender essas pessoas. E essa jornada dele, que é o início do anime, é bem interessante. E obviamente o anime também tem outros personagens. O pai do protagonista é alguém que agrega à obra, embora às vezes dê um pouco de raiva dele. E a rainha, que também aparece nos primeiros episódios, cumpre um bom papel, e é muito linda. Mas agora um spoiler, um pequeno spoiler do material original. Mas não é nada que vai estragar a sua experiência na obra. E a questão é a seguinte, essa rainha, infelizmente, praticamente não aparece no material original. Ela aparece basicamente 2 vezes e nos 2 casos ela está doente. Então o anime não se aprofunda na personagem. É uma pena. Mas fora a rainha, também tem 2 meninas muito próximas do protagonista, que agregam muito à obra. A primeira é conhecida como Lot, e é uma menina mais nova do que o protagonista e bem divertida. Mas quem rouba a cena é a Ellen, que é essa menina lindona que está na imagem agora. E essa personagem certamente é a mais interessante da obra. É bonita, é engraçada e muito legal. Ela será responsável pela maior parte das risadas que você vai dar nessa obra. Pena que a arte dela foi muito piorada no anime, quando comparado a novel ou mangá. Veja só a diferença. E também, até o momento que eu gravo esse vídeo, 4 episódios foram lançados, e o anime se mantém num bom ritmo, sem ficar enjoativo, e eu acredito que nessa segunda metade dessa temporada haverá algumas cenas de ação. Digo isso porque, ao que tudo indica, vai ter uma treta com a guilda de outros farmacêuticos. Provavelmente a maior parte dos problemas serão resolvidos no campo diplomático, que é a proposta do anime, mas acho que às vezes vai rolar umas cenas breves de ação. E agora, como crítica, eu apenas acho que fizeram questão de colocar o protagonista novo demais. Ele tem 10 anos, o que torna algumas coisas estranhas. Por exemplo, jamais que uma rainha iria querer ser tratada por uma criança de 10 anos, não importa o que a criança fale. Vamos supor, você aceitaria ser tratado por uma criança de 10 anos que diz ter a cura para uma doença que ninguém sabe a cura? Cara, me desculpa se a sua resposta foi não, eu aceitaria sim. Você é doido, na moral. Ou pelo menos não dá muito valor à sua vida.
Mas enfim, o anime também usa alguns termos técnicos de medicina, mas não é nada que seja necessário para curtir a obra, então não tem problema. Mas outro pequeno problema é que com o passar do tempo, você pode sentir que o autor poderia ter usado melhor alguns personagens, como é o caso da rainha. E que a arte do anime tá ruim, mas bem ruim quando comparado à novel. Não quer dizer que a arte ou a animação do anime tá ruim, mas comparado à novel tá péssimo. E isso provavelmente aconteceu por covardia do autor e para não ouvir mimimi. E na boa, um autor que se preze não pode se importar com gente que faz mimimi pela aparência da personagem. Se ele se importa, já é um sinal de covardia. Então, em resumo, se você curte um Isekai com essas características que eu falei, que não é focado em ação, vale a pena dar uma chance para esse anime. Ele não é o melhor anime que você vai ver na sua vida, nem é o melhor da temporada. Mas ele é um bom anime para passar o tempo e ele pode te entreter e ser bem interessante. E eu não estou vendo ninguém comentar sobre ele, por isso trago essa sugestão aqui, para que você conheça e dê uma chance para ele. E assim que assistir, volte aqui e me diga o que você achou. Eu vou adorar saber e vou te responder aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like que ajuda muito. Também se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Conto com a sua ajuda e valeu!